Da Pronto. obra Natureza da Psique, capítulo 17, A Alma e a Morte. Esse é um texto que foi publicado em 1934 e ele começa aqui no parágrafo 796. Esse primeiro parágrafo, a Marina vai fazer alguns comentários para nós. Aí em seguida vem o John, depois a Gabriela, a Karina e depois eu. Fica à vontade, Marina. Bom, gente, bom dia. O meu parágrafo ele é o primeiro, assim, é basicamente uma introdução ao assunto, então é bem simples. Vou começar aqui na primeira linha, primeiro período. E Jung começa assim. Muitas vezes me tem sido perguntado o que é que eu penso a respeito da morte, desse fim não problemático da existência humana individual. Quando ele fala não problemático aqui, o sentido é visto basicamente como uma coisa que está garantida, como uma coisa que é esperada. Então, a morte ela é um fim não problemático porque ela está garantida. O problema para ele é visto como alguma coisa que você tem que escolher, tomar uma decisão. Então, ele começa falando que a morte é um fim não problemático. Continuando. A morte nos é conhecida simplesmente como um fim e nada mais. É o ponto final que se coloca muitas vezes antes mesmo de encerrar-se o período, e depois dela só existem recordações e efeitos subsequentes nos outros. Então, ele está conversando com materialistas, né? E a visão materialista da época, ela vê a morte como um fim, um ponto final, em que até mesmo os efeitos dela são sentidos pelas outras pessoas, ou seja, nem aquela pessoa que morreu, ela sente os efeitos da sua morte. E a partir desse paradigma material, né? Gente, eu vou usar um termo aqui super chique, fingindo que eu sei o que que é, mas eu não sei, tá? Que significa assim, eles só se estabelecem que não há uma substancialidade da alma, né? Então, a morte, ela é somente um fenômeno da vida para os materialistas, né? E o Jung está discutindo com essas pessoas. E aí fica aqui o questionamento, né? Mas será mesmo que é a morte biológica a única que existe? Fica aí. Gente, todo mundo acompanhando, agora eu tô na quarta linha de cima para baixo. Tudo ok? Reclamações, desabafos. Só uma coisa, algumas Fica à coisas. vontade, Pedro. Espera aí. Veja, o título é A Alma e a Morte, né? A alma em Jung, como três conceitos: ânima, ânimos e psicoide. É bom lembrar. Sobre a morte, veja que ele não faz uma leitura sobre a morte, uma leitura filosófica da morte, que aí seria a morte do pensamento. Ele está se referindo aqui à morte física mesmo, né? E a morte física, nesses parágrafos iniciais, até no 798, ele define morte como termo, né? Ou seja, que cada processo visa um objetivo. Aqui é muito importante pensar em relação à energia psíquica. Só um instante, na energia psíquica, logo no início, ele faz uma distinção entre o viés mecanicista e o viés energicista, entendendo energicismo como física quântica. E aí, o grande lance aqui é o seguinte, deixa eu achar, né? Que, ao invés de se buscar uma causa, que é o princípio mecanicista, né, ele joga para uma finalidade, para um objetivo. Então, para esse sentido de morte que ele está dando aqui, nos liga a energia psíquica. Depois, essa colocação da Marina foi muito boa. Veja que ele está discutindo com os materialistas, ela disse, né? Para quem, nos textos anteriores, nós lemos sobre o real e a realidade, é entendido ainda, os primeiros marxianos, né, e Marx incluso, como o real, né, como fatores objetivos da vida humana.
e a realidade como expressão desses fatores objetivos da vida humana. Lá nos manuscritos eles escrevem o comer, o beber, o vestir, o morar. Veja que Jung aqui aprofunda a filosofia. Ele diz que tem muito mais elementos para a gente discutir do que pensar que objetivamente a nossa vida se resume aos fatores objetivos da vida humana, né? Então, e o último ponto, Marina, né, é muito interessante, porque quando ele fala de morte, aí ele fala de vida, né? Enquanto a morte visa um objetivo, uma finalidade, né, a vida nos aparece sempre como um fluir constante, né? A morte tida por ele como não exatamente o fim, mas uma objetividade, uma finalidade. Então, aí ela se relaciona com a vida, que é o fluir constante, né? Que é, na verdade, a libido, a energia psíquica, né? Então, enquanto o mecanismo joga para trás buscando uma causa, ele joga para frente. Ele não pergunta, aí seria bom os clínicos aí falarem, ele não pergunta o porquê das coisas, mas o para quê daqueles acontecimentos, né? Antes dos clínicos falarem, ou qualquer outra pessoa mais, a Marina segue aí. Gente, vai anotando, foi muito importante o Pedro ter feito isso aí para nós agora. Foi um resumo, uma ligação importantíssima, né? Que bom que o Pedro fez. E quem for falar agora, espera só a Marina terminar e já vai anotando, pode ser? Para ela conseguir retomar. Você consegue retomar aí, Marina, ou você precisa da minha ajuda? Não, tranquilo. Achei muito interessante o comentário do Pedro para fazer alguma introdução assim. Muito, muito necessário, Pedro. Obrigada. Gente, então eu continuo no parágrafo 796. Tá na quarta linha de cima para baixo. Tá todo mundo junto? Cláudio, não consigo anotar. Uma coisa só para complementar. Daniela, a gente não está ouvindo nada do que você falou. Eu só vi que você começou a falar. Ah, sim, estava guardando uma autorização, que eu estou na rua, então tá ruim o sinal, e eu gostaria só de complementar a fala do professor Pedro com relação à questão da clínica e do que ele falou, que quando a gente vai pensar no trabalho com o indivíduo, a gente não pensa no como aconteceu, mas no como, na forma que a pessoa recebeu aquilo que aconteceu, qual o significado que aquilo teve para ela, né? Então, não sei se é nesse sentido que o Pedro traz, né? Pede a contribuição da clínica, o olhar da clínica, mas foi isso que eu entendi. Beleza. Pode ir, Marina. Muito bom, obrigada, Daniela. Gente, então, quarta linha de cima para baixo, ok? Começa assim. Mas para o interessado, a areia escoou-se na ampulheta. A pedra que rolava chegou ao estado de repouso. Gente, é muito linda essa linguagem do Jung, né? Uma linguagem muito poética, maravilhosa, que eu acho que essa parte aí dispensa comentários, né? Que ele usa para definir a morte pra gente. Assim, eu não tenho capacidade para definir a morte assim tão lindamente. Maravilhoso. Seguindo. Em confronto com a morte, a vida nos parece sempre como um fluir constante, como a marcha de um relógio a que se deu corda e cuja parada final é automaticamente esperada. Então é bem aquilo que o Pedro estava falando, né? Que a gente vê a vida como um fluir, algo que está em movimento, e a morte, em contrariedade com essa ideia, ela é uma coisa que parece estática, uma coisa que está parada. Então, é uma ideia recorrente, né, de que a morte é um fim e não uma meta. Então, a gente tem que olhar para a morte, como o Jung fala, mais para frente também, como um objetivo, que ele usa a palavra teleológico, que eu acho que era bem isso que o Pedro estava comentando também, que ele falou ver a morte como um fim, e a morte ela é uma condição para assumir a vida, né? Muito, muito interessante essa ideia. Então, sexto período, gente, sétima linha. Nunca estamos tão convencidos dessa marcha inexorável do que quando vemos uma vida humana chegar ao fim. E nunca a questão do sentido e do valor da vida se torna mais premente e mais dolorosa do que quando vemos o último alento abandonar um corpo que ainda há pouco vivia.
Então, é muito interessante essa ideia, né, que eu acho que a gente vê até atualmente, pelo menos eu vejo muito na minha vida, que a gente tem a dificuldade de reconhecer que a morte é esse fim garantido, essa coisa não problemática. E quando a gente se depara com a morte de alguém, a gente percebe que não tem como fugir, que é uma coisa que tá garantida mesmo, né, gente? Então, assim, eu vejo isso assim quando eu me deparo com uma notícia que alguém faleceu ou algo aconteceu, eu fico reflexiva, assim, tipo, nossa, a vida é tão curta, a morte tá chegando e tal, e ele usa isso com uma linguagem poética maravilhosa, incrível. Bom, 11ª linha, gente, todo mundo junto começa assim, quão diferente nos parece, tudo ok? Beleza. Continuando, então. Quão diferente, ah não, mentira, gente, pera, tá certo. Nos parece o significado da vida quando vemos um jovem a lutar por objetivos distantes e a construir um futuro, em comparação com um doente incurável ou um ancião que descem relutantes e impotentes à sepultura. Isso aqui eu já linko também com o comentário do Pedro, que foi muito importante, porque ele faz essa diferenciação, né, entre uma pessoa que está no ápice da sua juventude, que tem vários objetivos para atingir, expectativas, e uma pessoa, um jovem que pode estar doente, ou uma pessoa mais velha que vê a morte batendo na porta, né? A gente vê diferentes significados de vida. Que não tem como, né, gente? Assim, quando a pessoa tá mais para meia idade, caminhando para o fim da morte, e outra pessoa que tá chegando no ápice da vida, é muito diferente o significado que a pessoa atribui para a vida. A pessoa cria expectativas, planeja seu futuro. Então, eu acho que a gente lida muito com isso até na própria prática clínica, né, que o povo estava falando, comentando. Isso é muito interessante. Como a gente pode tratar um paciente também, tá? Muito legal. Bom, então ele continua. A juventude tem, aparentemente, um objetivo, um futuro, um significado e um valor, enquanto a marcha para um fim é apenas uma sensação sem sentido. Então é bem isso, né? A juventude, ela tem um sentido, ela tem uma expectativa, ela cria seu futuro, mas enquanto a morte ela é vista como uma sensação sem sentido, né? Algo que não tem sentido. E eu acho que é bem isso, assim, a ideia que a gente tem de morte, até mesmo no Ocidente, né? Só vou Não fazer um tem link aqui, um Marina. significado. Fica à vontade. Ele está apresentando, então, esse ponto de partida. Como essa é a parte introdutória do texto, ele está apresentando esse ponto de partida. Ó, morreu, acabou, morreu, acabou, morreu, acabou. Por quê? Porque ele está conversando com materialistas. Aí, mais lá na frente, ele já pega e já inverte a argumentação e dá fatos para mostrar, para introduzir a ideia de que não é bem assim. Por enquanto, ele está indo nessa linha de que morreu, encerrou tudo, não tem efeito nenhum para quem morreu, os efeitos ficam apenas para quem ficou, ou seja, sofrer porque a pessoa morreu. O que morreu acabou, extinguiu, zerou. Ele chama primeiro o leitor dele para esse ponto, para depois ele induzir o leitor a perceber fatos concretos que provam o contrário disso. Sim, Cláudia, obrigada. Continuando então, gente, já caminhando para o final, eu estou na parte, se alguém tem medo do mundo, da vida e do futuro, todos consideram isso como lamentável, irracional e neurótico. O jovem é visto como um poltrão covarde. Então, quando a gente se depara com aquele jovem, né, aquela pessoa que está no ápice da sua vida, que tem aquele famoso medo de viver, e mais para frente a gente descobre que Jung associa isso mais como medo de morrer também, ele é visto como um poltrão covarde, que é aquela pessoa que é medrosa, né? Tem aquele medo de viver, de aproveitar a vida e tal. E aí ele continua, né? Ele faz essa contradição entre duas etapas da vida. Mas se o homem que envelhece sente um pavor secreto ou mesmo um temor mortal ao pensamento de que suas expectativas razoáveis de vida agora são apenas de tantos e tantos anos, então nos lembramos penosamente de certos sentimentos que trazemos dentro de nosso próprio peito. Desviamos talvez o olhar para o outro lado e encaminhamos a conversa para o outro assunto. Então, em contrapartida com aquele jovem que tem o medo de viver, quando um idoso está se vendo diante da morte, às vezes nem mesmo um idoso, né? Assim, um jovem que está com uma doença terminal, alguma coisa assim,
a gente vai se recordar dos nossos apegos, dos acontecimentos da nossa vida, de arrependimentos do passado, e essa pessoa pode ser tomada, por exemplo, por sentimentos de culpa, lembranças de dor e reflexões sobre não ter vivido o bastante. E eu acho que o nosso mecanismo de defesa, né, mais uma vez, acho que entra isso da psicologia, é a gente querer fugir, a gente desviar a conversa para outro assunto, como o próprio Jung fala aqui no final desse período. Então é uma coisa assim, gente, eu acho que é uma temática que está muito presente na nossa vida atual, na atualidade, é muito interessante isso. Então, nona linha de baixo para cima, gente, é o penúltimo período. Ele fala assim: o otimismo com que julgamos a juventude fracassa nessa hora. Então a gente vê o otimismo quando a gente é jovem, mas a gente se torna pessimista quando a gente está mais velho, né? Até entra nisso de atribuir diferentes significados da vida, de como a gente vê a vida. E é muito interessante essa parte. Bom, gente, assim, agora a gente está no último período. É um período muito complicado, muito difícil. Eu particularmente tive muita dificuldade para entender ele. Então, eu queria propor aqui um exercício, até o Cláudio que vai conduzir, para a gente se conectar com o corpo, para eu poder explicar o que eu mesmo entendi desse período, porque é um período, assim, acho que mexe muito com a gente. Então, se a gente fizer algum exercício, assim, que o Cláudio vai propor de respiração, vai ficar mais fácil a compreensão desse último período. Gente, já tô acabando. É a minha última fala. Pode ficar à vontade, Cláudio. Beleza. Então, eu vou preparar para a Marina, então, trabalhar esse último período, que é um período longo, e ele lida com questões mais, com uma linguagem mais simbólica. Então, nós precisamos do corpo entrar na parada aí e o cérebro estritamente racional diminuir um pouquinho da energia dele. Para isso, deixa o ar entrar e sair pela boca, mexendo com os dedos dos pés, pernas, pés, permite o ar entrar e sair pela boca, de preferência, uma respiração lenta, longa, profunda? Não, nesse caso não. Deixa a respiração acontecer normal. Porém, entrando e saindo pela boca enquanto mexe com os pés e pernas. Agitando quanto possível pés, pernas. Se for o caso, é preferível levantar, ficar de pé. Observando o ar entrar e sair pela boca. Agora, durante 10 segundinhos, o ar ainda entrando e saindo pela boca, porém, bem longo para fora, bem longo para dentro. Não precisa ser lento. Enquanto faz essa respiração, vai batendo nas pernas. Beleza. Enquanto ela estiver lendo, mantenha o ar entrando e saindo pela boca, só que normal. Lendo ou falando, não sei o que ela vai fazer. Obrigada, Cláudio. Vou continuar lendo e aí eu vou fazer meus comentários. Bom, gente, último período, então. Temos naturalmente um repertório de conceitos apropriados a respeito da vida, que ocasionalmente ministramos aos outros, tais como todo mundo um dia vai morrer, ninguém é eterno e etc. Então aqui, assim, a humanidade, né, possui essas frases que a gente tenta tratar a morte como uma coisa natural, tais como ele mesmo próprio diz, né, todos nós vamos morrer. Mas será realmente que a gente aceita essa morte como algo natural? Então ele continua. Mas quando estamos sozinhos e é noite, e a escuridão e o silêncio são tão densos que não escutamos e não vemos senão os pensamentos que somam e subtraem os anos de vida, e a longa série daqueles fatos desagradáveis que impiedosamente nos mostram até onde os ponteiros dos relógios já chegaram, e a aproximação lenta e irresistível do muro de trevas, que finalmente tragarão tudo que eu amo, desejo, possuo, espero e procuro. Então toda a nossa sabedoria de vida se esgueirará
para um esconderijo impossível de descobrir, e o medo envolver o insone como um cobertor sufocante. Então ele usa uma linguagem muito poética, assim, maravilhosa para falar como que é, assim, quando a gente é capaz de refletir sobre a morte, né? E aí, ele fala que quando a gente é capaz de refletir sobre a morte, sobre os acontecimentos, até mesmo os efeitos que nós vamos deixar, sobre esse muro de trevas, né, da qual toda a nossa sabedoria se esvai e vai embora, a gente é tomado por esse medo de morrer. E aí ele usa essa palavra insone, quem é aquela pessoa que tem insônia, né, que não consegue dormir, e é tomada por esse medo, que até mesmo ele usa e fala aqui, como um cobertor sufocante. E é isso, gente. Meu Cláudio, Excelente, adorei. muito bom, Cláudio. Muito bom. Dá para ver sua orientação aí. Parabéns, Marina. Muito legal esse tipo de leitura, que é bem Obrigada. pausada, bem em cima dos temas. Eu queria fazer uma diferença entre fim e finalidade. Isso aí foi trabalhado por Aristóteles, né? O fim significa fim último. Então, quando eu chego no fim, para Aristóteles, na verdade, eu me encontrei com o primeiro movente, que é o começo. Então, eles chamam de primeiro último princípio. Então, vamos supor que a Mariana esteja grávida do Leandro. Aí nasce um nenenzinho, que é o Cláudio, né? O Cláudio, ele se encontrava no esperma do Leandro. Vamos usar essa palavra. Aí o Cláudio é jogado para dentro da Mariana, aí ele nasce, envelhece e morre. Quando ele morre, ele volta para o esperma do Leandro. O Leandro volta para o esperma do outro Leandro, que é o pai dele, e aí vai voltando até chegar ao primeiro movente. Então, há um primeiro que também é o último. Isso é o sentido de fim, e não o sentido de finalidade. Então, muita gente prefere traduzir, né, o Jung, quando ele se refere a um sentido teleológico, de telos, de fim, né, como finalista, porque não há exatamente um fim, há uma finalidade. Então, a morte aqui ele investiga como finalidade, não como fim último. Então, é essa consideração filosófica. Só um pouquinho. Só a consideração filosófica do Pedro, bem rapidamente, para não embuchar aqui o esquema, esse sentido de fim que ele traz aqui na introdução, a introdução é 2, 3 primeiros parágrafos, é bem introdutório, ele vai nessa perspectiva de fim. Aí, em seguida, ele já vai convertendo para finalidade. Ele deixa bem claro que não é fim da vida, mas que é finalidade não é o fim da vida, mas a finalidade da vida. A vida é o fator teleológico, a vida aponta para a morte. E que essa coisa de separar nascimento, vida e morte, tudo isso aí não pode ser feito, porque é um processo. Você não separa processo. Processo é começo, meio e fim. Ué, Cláudio, então por que separa? Só para fazer o conceito nascimento, o conceito vida e o conceito morte. Então, é apenas uma estratégia de conhecimento. A hora que a gente chegar nisso, vocês vão perceber o que é isso que eu acabei de falar. Diga, Leandro. Eu tenho uma dúvida com relação ao que o Pedro falou e também para o pessoal do grupo. Nesse sentido que o professor Pedro colocou, dá uma ideia de circularidade, né? Porque, o fim de Aristóteles, né? O fim aristotélico. E a circularidade dá uma ideia de reencarnação nesse sentido. E aí eu queria... eu li o texto, né? E não vi essa ideia do Jung no texto. Essa ideia de... De finalidade ou de circularidade? Não, de circularidade, reencarnação. Mas o professor Pedro falou também que não é essa a ideia, né? Ele está colocando a ideia de finalidade, não é essa de fim. Vai clarear agora. O Leandro John vai fazer uma leitura aqui que eu acho que aí responde. Tá. Olha só, Leandro, você tem razão. O sistema aristotélico, ele é um sistema que tende ao repouso. O Jung não entra nessas questões. Ele não entra em questão epistemológica aqui, né?
Não cita filósofo em nenhum momento, não cita ninguém, na verdade, né? Só dá um exemplo, mas é de uma mulher de 62 anos que ele fez um tratamento e tal. Mas, olha, o Leandro vai ler e observa que no parágrafo, eu não sei se vai ser o dele, mas o 798, lá no finalzinho, ele fala de metanoia. É dele. A metanoia é um bom exemplo para isso, Leandro. Ela não é, primeiro, o último princípio, ela não é aristotélica, de forma que eu saio de um ponto, dou a volta como um círculo e volto para o mesmo ponto, né? Também teria que ter cuidado para falar de Hegel e Marx aí. Não o Marx que ele critica, mas a dialética deles, que a dialética deles não é eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto. Eu saio do ponto e volto para o mesmo ponto, na medida em que esse ponto está enriquecido pela história. Então, o ponto, na verdade, não está aqui, ele está aqui na segunda volta. Depois aqui, aí vira um elipse. Dá uma ideia de movimento, né? Então, quando ele define, o Leandro vai ler isso também, a vida é um processo energético, a morte, logo em seguida ele fala, é o termo de cada processo, é seu objetivo e finalidade. Então, esse não tem fim, né? Então, realmente, você tem razão, ele não toca nesse assunto. Eu engordei esse assunto aqui para vocês entenderem que há um momento na nossa cultura em que nós temos lugares naturais fixos, que foi Aristóteles o primeiro que começou com isso. Depois isso vai mudando. Depois nós temos em Hegel e Marx uma ciclocidade, de forma que a história parece que nunca tem fim. O fim da história é não ter fim, né? Que é uma tese de Hegel. E vale para Marx. Agora, no caso de Jung, ele muda esse conceito de real e realidade, né? E aí que impacta no conceito, impacta não, veio depois, né, do conceito de libido como energia psíquica, né, que no caso do olhar psicológico, isso é vida, né? E aí a vida já carrega em si a morte, mas dois tipos de morte, aquela morte que você não tem mais objetivo e morre em vida, e aquela morte que você tem uma finalidade, um objetivo. Então, o processo não é teleológico no sentido de que chega a um fim último. O processo é finalista porque chega em objetivos e aí aparecem outros. Igual o nosso projeto termina, aparece outro. E assim vai. Mas você tem razão, ele não toca nesse assunto, eu quis só engordar. Não, mas foi ótimo, é ótimo que você fale, porque enriquece demais. E tanto é que me gerou essa percepção, né? Ele tem, no fundo, uma leitura vasta, né? Tanto de filosofia quanto de teologia, e de mitologia, né? Porque fica parecendo que esse texto, o Cláudio disse assim, gasta 3 aulas, fica parecendo que esse texto aqui gasta 20 minutos para dizer só isso. A morte não é essa morte que vem da nossa cultura, é um objetivo, então ele está dizendo para nós assim, que o principal é a gente mudar o olhar epistemológico para a morte. Né? Eu vou dar um exemplo, Leandro. Teve um evento de freiras lá no Tocantins, lá na fazenda, que eles colocaram uma tenda e ali tinha uma incidência de crack e cocaína, maconha, essas drogas muito grande. Então, eles decidiram fazer um trabalho naquelas cidades pequenas próximas de Porto Nacional para trabalhar esse problema de droga, né? E o nome do grupo foi definido como contra a morte. Eu falei, a gente não faz uma coisa assim. Porque se a gente fala contra a morte, a gente está celebrando a morte. Então, eu propus a favor da vida, exatamente o contrário. E quando teve a pandemia, nós tivemos vários trabalhos, inclusive nós fizemos Cláudio, não sei se você participou, depois o cara ficou doente, não deu continuidade, de uma visão, antes do trabalho de Kung Fu, uma visão de uma... que é uma coisa que nós podemos trabalhar aqui depois em hora extra, do nascimento de uma psicologia, de uma medicina visando a morte. E aí inverter isso, fazer o princípio da vida, que eu acho que é esse que o Jung está apresentando aqui. Ó. Vida como um processo energético, no qual as etapas que nós temos na nossa vida, aí ele cita a metanoia, são etapas de morte e vida ao mesmo tempo.
Você termina um objetivo e começa outro. Né? Fica muito parecido com Hegel, mas tem que ter cuidado em fazer essa aproximação. Então, foi isso, Leandro. Leandro John? Será que o Leandro não quer falar alguma coisa, ou Cláudio? O outro Leandro John vai ser agora, ele que vai fazer não, o 797. O outro Leandro, o Rezende. Foi muito bom, Pedro. Não, nem falou. Foi muito bom. Vamos deixar o pessoal fluir também, que eles têm... Mas só para dizer, Leandro, que realmente isso não está no texto. Tá. Tá certo, então. Bom dia, gente. Vou ficar para trabalhar 3 parágrafos, o 797, o 798 e o 799, né? São 3 parágrafos bem interessantes. Ele traz as 2 ideias principais aqui nesse capítulo aqui que eu achei, né? Então, vamos lá para o primeiro. O primeiro, o 797, aliás, ele é bem autoexplicativo. Eu vou estar lendo o primeiro e o segundo período. Ele traz uma ideia bem legal no segundo período, que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês. Então, vamos lá. Ele começa. Assim como existem um grande número de jovens que, no fundo, têm um medo pânico da vida, que eles, ao mesmo tempo, desejam ardentemente, também existe um número talvez ainda maior de pessoas idosas que têm o mesmo medo em relação à morte. Aí ele continua aqui com a observação dele. Tenho observado que aqueles que mais temem a vida quando jovens são justamente os que mais têm medo da morte quando envelhecem. Isso aqui é bem interessante, mas no decorrer do parágrafo ele traz essa ideia de trazer a vida, de fazer essa relação da vida, de encarar a vida como um processo de finalidade. Como o Pedro falou, que a gente não enxerga a vida como um processo que visa um fim em si mesmo. A gente tende a enxergar a vida... Perdão, me perdi um pouquinho. Deixa eu só reler aqui de novo. Tenho observado que aqueles que mais temem a vida quando são jovens são justamente os que mais temem a vida, os que mais têm medo da morte quando envelhecem. Quando são jovens, dizemos que eles opõem uma resistência infantil às exigências normais da vida, mas deveríamos dizer a mesma coisa quando estão velhos, ou seja, que eles têm medo também das exigências normais da vida. Tá? O Jung, ele pega aqui, ele encara a morte como uma exigência normal da vida, assim como o indivíduo, quando jovem, tem as exigências normais dele, quando ele está subindo esse zênite até chegar na metanoia, que ele vai falar um pouquinho melhor no próximo parágrafo, a gente não enxerga a morte, que é quando a gente está descendo essa parábola, como um objetivo também. E ele faz essa crítica nesse parágrafo bem autoexplicativo. Eu não vou me delongar muito nele, mas se alguém quiser ter algum comentário em cima dele, fica aberto. Certo? A gente vai seguir aqui então para o 798. Que eu acho que ele já traz uma ideia bem mais interessante. Ele começa assim. Primeiro período do 798. A vida é um processo energético. É como um processo energético, como qualquer outro. Mas, em princípio, todo processo energético é irreversível. Por isso, é orientado univocamente para um objetivo. Aqui ele traz a ideia da vida como um processo energético. E essa ideia é bem marcante no texto dele, que ele vai falar, como a vida é um processo energético, ela vai visar um fim. Ela é teleológica dessa forma. Oi, Pedro, quer falar? Leandro, só um instante da leitura passada. Ó. Pode falar. Estamos tão convencidos de que a morte não é o fim de um processo que ordinariamente não nos ocorre conceber a morte como uma meta e uma consumação. Queria dar um exemplo do professor José Ternes. Uma vez a gente estava pescando e ele me disse que o grande ganho da tese dele foi sobre Foucault.
foi ele ter escrito, teve um elogio na banca dele ter escrito de forma continuada, porque havia um problema ali de interpretação de que Foucault seria um estruturalista. Então, há estruturas. Então, na escrita poderia haver um corte entre um capítulo e outro. E ele não escreveu assim. Não houve um corte, houve uma continuidade, né? Então, há ali um fundo de leitura. Aí, ó, Leandro Rezende, olha o aspecto do olhar, da epistemologia, né? Então, a morte, ela carrega esse sentido como Ternes escreveu, não como o estruturalismo colocou. Sabe? Estruturas estanques, né? Só essa observação, Leandro, que também ela não está no texto. Certo. Tá, então vamos lá. Ele aqui nesse parágrafo, no 798, enxerga a vida como um processo energético. E, mais para frente, ele fala que a vida é teleológica por excelência. Como o Pedro já havia comentado anteriormente, o que o termo teleológico significa? O termo teleológico, né, tá ligado a relacionar o fato com sua causa final, com sua finalidade, né? Como o Pedro já tinha comentado antes. Então, isso é interessante. Ele pega a vida e encara ela como um processo energético e teleológico por excelência, com o objetivo de finalidade, né? Aí ele vai aprofundar um pouquinho mais acerca disso aqui, mas eu quero chamar a atenção para o 8º período, tá no finalzinho da página, quando ele começa aqui. Mas o impulso teleológico. Está no finalzinho da página. Tá. Ele vai dizer então: mas o impulso teleológico da vida não cessa quando se atinge o amadurecimento e o zênite da vida biológica. Aqui ele traz essa ideia que haviam comentado de metanoia, né? Ele vai dizer então que esse impulso da vida biológica mesmo, que ele está falando aqui, desse impulso energético da vida, ele não se cessa ao se atingir o amadurecimento, o zênite ali da vida. Ele vai ter um outro sentido. Então, a vida começa, um processo energético, começa do repouso, ele é agitado, ele atinge seu zênite, mas ele não cessa aqui. Ele agora tem um outro sentido. Agora a direção dele é a morte. Quando no começo a direção dele era justamente a vida, atingir esses objetivos da juventude, após atingir a maturidade, o objetivo agora é se preparar para essa morte, que agora é uma morte biológica, que ele está falando aqui, né? E ele usa um exemplo bem interessante aqui no último período desse parágrafo, do 799, ele vai dizer aqui: a curva da vida é como uma parábola de um projétil que retorna ao estado de repouso, depois de ter sido perturbado do seu estado de repouso inicial. Então ele encara a vida biológica como um processo energético, que estava no repouso, é perturbado, atinge o seu zênite, e agora ele volta dessa perturbação ao estado de repouso inicial, que seria justamente a morte biológica. Esse parágrafo eu acho ele bem interessante, porque ele traz essa ideia de vida como um processo energético e faz essa comparação, né, de uma parábola com o processo biológico. Alguém pode falar, Pedro? Leandro, essa palavra impulso também não está no texto. Ó. Essa palavra impulso ela é muito interessante, porque, observa, o Thomas Hobbes, quem trabalhou isso foi a professora Maria Eliane, lá do Cefet, aí de Goiânia, na tese de doutorado dela. O Thomas Hobbes nasceu em 1588 e morreu em 1679, próximo a Descartes. Ó. Então, enquanto Descartes fala de um corpo-máquina, o Thomas Hobbes fala de um homem-máquina, e ele tem que explicar, ele mesmo se define nos elementos da lei como um pensador que queria, a formação dele era para ser físico, não filósofo, muito menos filósofo reconhecido como da política, né? Mas a pergunta dele na física é por que um corpo procura outro corpo? Aí ele define por conta do conatus. Vou escrever aqui a palavra. Conatus é uma palavra latina que significa impulso.
E essa palavra impulso, ela tem um caráter muito religioso nela, como se Deus tivesse feito todas as coisas e mantido dentro delas já a teleologia, como Calvino depois estabelece teologicamente, lá na sua igreja, o Leandro, né? Não é? O Calvino é forte lá nos presbiterianos. Então, essa ideia de conatos como impulso não é a tradução, eu discuti isso com a Maria Eliane, ela chamou isso na tese dela de movimento. Por que que um corpo se movimenta para outro? Então, veja que o Jung aqui, ele retoma a palavra clássica impulso e o sentido teleológico, mas não é nem um impulso da forma como foi predeterminado, Calvino, e nem teleológico no sentido de fim último, né? É um impulso como energia psíquica, no caso da psicologia, e é o teleológico no sentido de finalidade e não de fim. Só essa observação. Tem um trem gemendo aí, ó. Estão ouvindo? Vai. Só isso, Leandro. Tá certo. Mais alguém quer ter algum comentário? Tá certo, então. Vamos prosseguir aqui. Vamos para o 799. Se anteriormente ele faz essa relação da vida biológica como um processo energético, aqui no 799 ele vai falar um pouco da curva psicológica da vida. Leandro, posso interromper de novo? Pode, fica à vontade, Pedro. Antes de você entrar nesse, veja que no finalzinho do 798, você leu: a vida desce agora, montanha abaixo, com a mesma intensidade, a mesma irresistibilidade com que a subida antes da meia-idade. Isso. Porque a meta não está no cume, mas no vale, onde a subida começou. Aqui ele está se referindo à metanoia, né? Esse tema é um bom tema para plano de trabalho, viu? Para um de vocês. Só isso. Certo. Obrigado. Tá. Ele começa aqui dizendo, então, no 799. A curva psicológica da vida, entretanto, recusa-se a conformar com estas leis da natureza. Qual lei da natureza? De que a vida ela age de forma energética, teleológica, com finalidade, né? A discordância às vezes começa já antes, na própria subida. Biologicamente, o projétil, aqui no caso da vida, sobe, mas psicologicamente ele retarda. Ficamos parados por trás dos nossos anos, agarrados à nossa infância, como se não pudéssemos arrancar-nos do chão. Ele faz essa ligação direta entre a vida psicológica e a biológica, dizendo que muitas vezes o projétil da vida biológica sobe, mas a da vida psicológica não. A vida psicológica pode ficar acanhada por diversos motivos, né? Aí ele vai continuar aqui. Paramos os ponteiros do relógio e imaginamos que o tempo se deteve. Se alcançamos finalmente o cume, mesmo com algum atraso, psicologicamente sentamos-nos aí para descansar. E embora nos sintamos deslizar montanha abaixo, agarramos-nos, ainda que somente com olhares nostálgicos, ao pico que outrora alcançamos. Esse pico aqui que ele está falando é justamente a metanoia, esse cume dessa subida biológica. Quando a gente atinge aqui esse cume, psicologicamente, a metanoia, ele fala que quando a vida biológica tende ao declínio, à morte, ao estado de repouso novamente, psicologicamente, a nossa vida fica ali suspensa, psicologicamente. Ela tende a não aceitar esse declínio da metanoia, que é a chegada da morte, né? Que é esse declínio biológico da vida. Tá. Ele continua aqui. E embora admitamos que foi o medo da vida que retardou nossa subida, contudo, exigimos maior direito ainda de nos determos no cume que acabamos de galgar, justamente por causa do atraso. Então ele vai dizer que esse atraso na vida psicológica justamente dá essa sensação de justificativa para o indivíduo ficar psicologicamente agarrado a esse cume, mesmo quando a vida biológica já não está mais nesse cume, já está em declínio. Ele continua aqui.
Embora se torne evidente que a vida se afirmou, apesar de todas as nossas resistências, agora profundamente lamentadas, não levamos este fato em conta e tentamos deter o curso da vida. Pode falar, Pedro. Olha aqui, vou fazer uma crítica. Pode fazer, fica à vontade. Muitas vezes há um desenvolvimento biológico e cronológico que não acompanha um desenvolvimento psicológico. Por exemplo, o sistema de ensino no Brasil de pós-graduação tem que fazer uma terapia, corre com esse problema aí. Nós tínhamos de 3 a 5 anos, de 3 a 8 anos mestrado e doutorado, de 5 a 10, de 3 a 8 anos mestrado, de 5 a 10 o doutorado. Depois da LDB de 96, nós seguimos outro modelo de ensino de pós-graduação, reduzimos de 8 para 2 e de 10 para 4, mestrado e doutorado. Então, as pessoas fazem isso e não conseguem ter tempo de fazer, como Nietzsche disse, ruminar aquilo que aprendeu. Isso impacta na graduação também, as coisas são muito corridas, por isso o nosso grupo é lento, né? E contra isso, nós temos vários exemplos aqui do nosso grupo mesmo, que era o grupo anterior. O Jimmy conseguiu passar em primeiro lugar no mestrado e terminou, só não levou louvor porque não tinha essa categoria para dar a nota dele. Por quê? Porque já vinha estudando Hegel e Kant há 5 anos antes, igual vocês estão fazendo aqui, ó, ele entrou igual a vocês. Quer dizer, isso é prova de que o ensino nosso tem que sofrer outra alteração, porque o desenvolvimento nosso físico, biológico e cronológico não necessariamente acompanha o nosso desenvolvimento psicológico, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes a gente se torna doutor sem ser doutor. Tem o título de doutor e não tem o olhar de doutor. Então, constantemente você encontra teses de doutorado que, na verdade, não são teses de doutorado, são ampliações de um mestrado, né? Então, eu queria chamar isso a atenção, porque é um exemplo claro do que acontece hoje no ensino de pós-graduação do Brasil e também na graduação, quando vocês têm momento para ruminar os textos que vocês leram. Então, a coisa tem que ser mais lenta, não dá para ser uma coisa muito corrida. A coisa lenta ocorre nesses estudos que nós fazemos aqui, porque nós nos opomos a esse produtivismo que tem na pós-graduação. E quando tem isso, e você entra nessa de produzir, você acaba reproduzindo um olhar produtivista da ciência. Exatamente o que Jung se opõe aqui, né? Não tem uma ligação direta entre a cronologia e a psicologia, tem que tomar cuidado com isso. Então, talvez aqui quem faz clínica, Wagner, Paula, Gabriela, tenha muitos exemplos disso na própria clínica, né? Mas só lembrando isso, Leandro, para não ficar fora, perdão se eu estou interrompendo muito, está te atrapalhando? Tá, não, relaxa, tá só agregando. Eu só lembrei de uma coisa aqui, rapidinho, gente. É isso, né? Um comenta uma coisa, outro outra, a hora que vê a gente já está lá, lá no OVNI. Bom, mas é o seguinte, é interessante porque, basicamente, o Jung está falando de uma coisa aqui que é sobre a questão temporal, a relatividade temporal do corpo, né? Que é uma coisa biológica, independe da nossa vontade. O Pedro comentou da relação temporal, né, do aprendizado, né, que se dá em camadas, ele não é simplesmente decorar, mas é também ruminar. E já que Jung depois ele vai tocar lá na frente sobre essa coisa de sincronicidade, então é muito interessante a gente pensar o tempo, como o tempo ele pode ser relativo às várias percepções que a gente tem, né? Várias formas de olhar para o mundo, perceber o mundo e nos perceber, cada um num tempo diferente. E talvez entre uma percepção e outra que possa haver alguma ruptura, assim, né? Algum espaço vazio, assim, que de repente uma percepção não se comunicou com a outra, ela pula, a hora que você vê a consciência já está num outro lugar.
ou no corpo, ou fora no externo, ou no passado, ou pensando demais no futuro, enfim. Foi só me lembrou disso, gente. Ô, Leandro, isso é importantíssimo mesmo. Lá na sincronicidade, nós veremos isso mais para frente, ele vai fazer ele vai propor outra concepção de espaço e tempo. Né? Mas eu esqueci de uma coisa que é bom a gente lembrar, que o Descartes define lá no Tratado do Homem o corpo como um relógio. Então, não é por acaso que ele está colocando o relógio aí. Né? O relógio é a base do mecanicismo que ele está criticando. Né? Tem um relógio? Tem. Mas e esse impulso que faz o relógio se movimentar? Sacou? Vamos colocar impulso entre aspas, que é uma palavra perigosa também. Eu tinha me esquecido disso. Perfeito. Estamos terminando aqui já. Faltam uns 2 períodos apenas, eu acho. Então vamos lá para finalizar. Ele vai dizer qual que, parágrafo, Leandro? 799, parágrafo 799, 2, 3, quarta linha de cima para baixo, embora se torne evidente. Tá. Ele vai dizer que, então, embora se torne evidente que a vida se afirmou, apesar de todas as nossas resistências, agora profundamente lamentadas, não levamos este fato em conta e tentamos deter o curso da vida. Com isso, nossa psicologia perde sua base natural. Aí ele vai dizer que no último período, nossa consciência paira suspensa no ar, enquanto embaixo, a parábola da vida desce cada vez mais rapidamente. Bem explicativo, né? Ele fala novamente, faz essa relação novamente com o impulso teleológico da vida que está cada vez descendo mais após a metanoia, mas a consciência fica pairada, quase como que suspensa no ar, né? Ela não aceita esse declínio biológico da vida, dessa parábola da vida biológica. E é basicamente isso, esse parágrafo aqui. Eu achei bem interessante, se alguém quiser ter comentários finais. Senão a gente parte para o próximo, que é com a Gabriela. Pode partir para o próximo. Tá certo, então. Gabriela? Gabriela? Não, eu acho que não é a Gabriela agora, né? Sim, aham. Gabriela, antes de você falar, vou só estabelecer um link com os parágrafos que o Leandro fez com o que você vai fazer agora, tá bom? Tá bom. Então, olha só. Quando a gente pensa, para comparar a vida enquanto um processo inteiro, nascimento, vida e morte. Cláudio, você acabou de falar 3 coisas. Não é uma coisa? Sim. Um processo não pode ser 3 coisas. Um processo, ele tem unicidade. Todo e qualquer processo tem unicidade. Então, por que fala nascimento, vida e morte? Apenas uma dificuldade de lidar com conhecimento, para fazer conceito, para falar o que é vida, para falar da vida, para falar do nascimento, para falar da morte. Isso é um problema de linguagem. Mas, na realidade, isso aqui é uma coisa: nascimento, vida e morte. Aí, em termos práticos, viu, Leandro John? Só para dar uma ilustração que o Leandro John explicou, quando eu estou passando, eu dou um tiro, né? O projétil, ele está em repouso, dei o tiro, ele fez essa parábola. Ele está comparando o processo da vida com essa parábola, que foi o que o Leandro John falou, né? E quando está subindo o quê? O biológico, e ele vai subir, e depois ele vai cair. A respeito disso, nada se faz. O desafio nosso é simplesmente manter a outra curva junto, que é a psicológica. Agora eu pus 2 dedos para falar de 2 curvas. Se eu estou subindo, mas eu não quero viver, não quero namorar, não quero estudar, não quero não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por causa de um trauma que eu tenho com meu pai, por causa de um trauma que eu tenho não sei o que. Então, eu me recuso, aí eu desloco. Essa curva biológica, dessa curva biológica, eu desloco a psicológica. Ou seja, chego aqui em cima, não fiz o que era para fazer. Como eu não fiz o que era para fazer, eu sinto culpa,
entre vários sentimentos, culpa. Por que eu não fiz? Por que eu fui grosseiro com a fulana e a gente separou no primeiro casamento? Fica preso no passado, ou seja, não olha novamente para o aspecto teleológico, não se prepara para a morte. Então, assim, em termos práticos, só para tentar ligar as várias argumentações que você trouxe, Leon John, e agora, Gabriela, é 800? Isso, parágrafo 800. E essa questão da parábola é justamente o que o Cláudio falou, é que no começo, na primeira instância, vamos falar assim, de antes do meio-dia e depois do meio-dia, nesse primeiro termo aqui, ele vai falar ali no parágrafo 800, no comecinho, a vida natural é o solo em que se nutre a alma, ou seja, então naquele primeiro momento, a questão biológica, ela está explodindo, os hormônios estão assim lá em cima. Então tem toda essa vitalidade, tanto da alma quanto do biológico. Então, vamos lá no finalzinho da primeira linha ainda, ele vai falar assim, quem não consegue acompanhar essa vida permanece enrijecido e parado em pleno ar. Então, estagnado, né? Então, assim como o Cláudio falou, quem não consegue acompanhar esse processo dessa parábola de subida, de viver a vida como deve ser vivida de uma maneira no agora, no presente, vai ficar estagnado, vai ficar parado, não vai ter, como eu vou falar, esse processo de vitalidade e tanto biológico quanto da alma mesmo, não vai ter esse salto assim de viver a vida de forma como eu posso dizer, presente, viver a vida de fato. E então vai permanecer estagnado. Ele vai lá, vamos lá na terceira linha, parágrafo 800, ele vai falar assim, é por isso que muitas pessoas se petrificam na idade madura. A idade madura que ele vai tratar entre os 35 e 40 anos. Olham para trás e se agarram ao passado como o medo secreto da morte no coração. Então, essa petrificação vem por essa perda de sentido, né? Não tem plenitude, não viveram e aproveitaram a vida com toda a sua potência. Vivem no passado, não conseguem estar ali presente no agora, não aceitando a chegada desse declínio, ou seja, essa parábola, né? Ela tem a subida, que seria ali antes dos 35, 40 anos, e depois vem o declínio. Então, a subida é a vida, é a potência máxima da vida. No declínio, é a preparação para a morte, é a aceitação da morte. Então, ele faz essa comparação, né, que as pessoas vão ficar petrificadas, elas vivendo no passado, elas não conseguem aproveitar o que a vida tem, a potência biológica, de alma, então ela não consegue aproveitar de fato. Ali no final da terceira linha, no começo ali, subtrai-se ao processo vital, pelo menos psicologicamente. E por isso ficam paradas como colunas nostálgicas, ou seja, ficam sempre arregadas ao passado, com recordações muito vívidas do seu tempo de juventude, mas sem energia, mas sem nenhuma relação vital com o presente. Então não tem nesse momento aqui, ele perde um pouco a energia biológica, aquela energia própria do corpo, certo? E quem nega, no caso, aqui ele vai dar uma questão assim, quem nega a sua juventude, automaticamente vai negar a morte. Quem nega a vida, nega a morte. Se no primeiro momento da vida eu neguei viver, eu neguei essa potência máxima de todos os sentidos para se ter uma vida plena, automaticamente eu não vou querer a morte, porque eu vou querer fazer tudo o que eu não fiz antes. Então, voltando ali na sexta linha, começa assim. Do meio-dia da vida em diante, só aquele que se dispõe a morrer conserva a vitalidade, porque na hora secreta do meio-dia, inverte-se a parábola e nasce a morte. Esse meio-dia é essa questão da parábola, né? Antes do meio-dia, depois do meio-dia. Antes do meio-dia, vida. Depois do meio-dia, morte. Então, quem não viveu essa expansão, né, de maneira a aproveitar, automaticamente não consegue viver o declínio. No final da sétima linha, ele vai falar assim, a segunda metade da vida não recusa-se em aceitar a plenitude da vida
equivale a não aceitar o seu fim. É aquela coisa que eu falei, quem não aceita a morte, quem não aceita a vida não aceita a morte, nega ela a todo custo. Essa questão é autoexplicativa, então eu vou para o finalzinho aqui, na 9ª linha. Ele vai falar assim, tanto uma coisa como a outra significam não querer viver. Então, quem não aceita a vida não aceita a morte, e não querer viver é sinônimo de querer morrer. Então, são as mesmas coisas, são sinônimos. Querer viver, não querer viver e não querer morrer. Agora, no final, na última linha, ele vai falar assim, a ascensão e o declínio formam uma curva só, né? Então, essa questão dessa parábola, igual o Cláudio falou, explicou, ele não tem um ponto de início, meio e fim. A gente está fazendo essa questão de separar as coisas, porque é para ter uma noção da onde começa os processos e da onde termina. Então, eu vou falar uma coisa que uma professora minha me disse uma vez, disse para a sala, ela falou assim, que bom que existe vida. Que bom que existe a morte. Sinal de que tem muita vida a ser vivida. E é isso. Gabriela, tudo bem? Eu Tudo posso bem. falar agora um pouquinho? Só pode ficar à vontade. Já que o Jung comentou sobre esse problema, né? Ele chegou aí no Zenit aí e trouxe alguns problemas. Então, eu só queria propor uma reflexão rapidinho sobre a nossa cultura, assim, né? Como a nossa cultura olha para a morte, como que a gente lida e como que isso está presente no nosso dia a dia, né? Eu particularmente acho que a gente tem a cultura nossa, ela tem uma tendência a, falar especificamente aqui no Brasil, a negar a morte. Parece que é justamente por esse processo de querer ser novo o tempo inteiro, fisicamente novo, né? E, por exemplo, os rituais, né, que a gente tem para a morte, a gente vê na prática mesmo como que né? A pessoa morre em terra e, assim, cada vez, a morte ela é colocada cada vez mais distante da gente. É um processo que é tão, igual o Jung falou, é a única coisa que a gente tem certo ali, mas, ao mesmo tempo, com a pandemia aí, veio mostrar, né, a hora que veio essa pandemia, esse tanto de gente morrendo, as pessoas entrando em pânico, justamente por causa dessa possibilidade, olha, eu posso morrer, né? Então, assim, às vezes a pessoa pegava a doença, né? Eu tô falando não só pelas pessoas, por mim também. Você pega a doença, já acha que você vai morrer e entra num pânico já antes, né, da coisa se desenrolar. E aí eu queria também fazer uma correlação, né, na questão da clínica, sobre a questão da gente viver uma cultura que ela está muito ligada ao racionalismo, ela está muito ligada ao materialismo, aos objetos, mas não é uma matéria sensitiva, não é uma consciência corporal, certo? Então é uma alienação que se coloca no objeto, essa coisa do capitalismo, você tem a liberdade, mas a liberdade é aquele que consegue ter, não é uma liberdade do sujeito, mas é um sujeito que se confunde com o objeto. E, por exemplo, essa questão, né, nas redes sociais, que a gente vê uma exaltação muito grande à alegria, né, a essa vivacidade que você tem que ter, a esse otimismo que o Nietzsche critica, que pode ser o efeito próprio da racionalização, típico da racionalidade, que a gente consegue ser otimista, né, e essa falta de vida introspectiva correlacionado com alto índices de depressão, né, ou seja, idealizações, não estou conseguindo me expressar bem, assim, a gente vive uma cultura e a gente tem um sintoma, né, um sintoma da depressão, de repente a gente cai em depressão, né, essa vida muito agitada, a pessoa não tem tempo para si, igual o professor Pedro falou, então, só estava tentando correlacionar essas coisas, pensar de uma forma clínica aí. Tá joia. Gostei desse ponto. Opa, ligar o microfone, né? O próximo
parágrafo aqui a Karina preparou, mas ela disse que existia o risco dela ter que sair, né? Porque ela não está com disponibilidade agora. Então eu vou passar para vocês aqui apenas a ideia central desse parágrafo. Lembrando que não só esse texto, mas de maneira geral, em Jung, o que é interessante mesmo são as estratégias que ele cria, as expressões que ele usa, né? Então, eu pegar agora e falar o que está falando esse parágrafo, eu particularmente acho de muito pouca utilidade, mas apresentar um trabalho é isso, né? O legal mesmo seria aquele impossível, né? Da gente olhar palavra por palavra, expressão por expressão, mas eu faço esse comentário para que cada um depois, se sentir vontade, quiser olhar e tiver alguma dificuldade de compreensão, não, todos nós, né, nós somos um grupo de estudo, todos nós estamos disponíveis para ajudar os colegas, né? Mas eu me disponibilizo sempre, tá bom? Caso haja qualquer dificuldade aí, a gente depois pode procurar. Quem quiser ler mesmo o parágrafo inteiro, eu tenho essa disponibilidade, tá bom? Cláudio, antes de você ler, já que você fez uma introdução, Marina, nesse 801 tem 2 frases, ó. Tem um quadrinho ali na FE, quando você entra, antes de virar à esquerda para as salas, tem um quadro. Talvez fosse bom a gente, de vez em quando, colocar umas frasinhas de Jung lá, para chamar a atenção para as pessoas, não só para o estudo. Né? Aí no 801 tem 2 frases muito legais. Eu tinha separado aqui, escrevi frases. Hoje mesmo, então, a gente já coloca uma. Legal. Eu sei o Leandro. Sabe o que é? Não é para chamar para estudar Jung, é porque nós temos que nós temos que ter uma concepção de traduzir o que nós estudamos para publicização, para que as pessoas entendam na língua delas uma coisa técnica. Isso é importante. E lá na hora que vocês fizerem esse cartazinho com a frase, coloca lá, né? Grupo de estudo junguiano e tal, né? Não, nem precisa não, Cláudio, coloca só Jung. Cláudio, deixa eu te falar um negócio. Nós tivemos um aluno, num desses cursos de extensão nossa, você vai se lembrar, chamado Felipe. O Felipe, na verdade, ele estudou o Hegel e agora ele definiu fazer filosofia, foi aprovado nos Estados Unidos, está lá fazendo filosofia. Então, eu acho que essas coisas... E depois eu soube que ele é filho de uma professora lá da Faculdade de Educação, que é a professora Geisa. Eu não sabia que era filho dela, né? Então, esses chamamentos de publicização, não precisa nem pôr o grupo de Jung, não. Chama a atenção das pessoas para ler um autor. E só isso já é bom. Muito bom. Pessoal, o 801 eu vou fazer um resumo o mais prático possível. Como eu disse, eu me disponibilizo a entrar nas minúcias, nas sutilezas, na complexidade do jogo aqui da língua e do pensamento, de como constrói o pensamento. E agora eu só vou falar o que está falando o 801. O 801 fala o seguinte, ó. Lembra daquela ideia que eu falei? Ao invés de você pegar uma linha, ao invés de você usar um dedo para representar a parábola da vida, usa 2. Por quê? Porque por causa do deslocamento. Então, o biológico aqui, ó, a parte de baixo. O dedo de baixo, vocês estão olhando meu dedo, né? O dedo de baixo é a base biológica. Ela é o que ela é. Não é problemática. Ela simplesmente, o tempo passa, o corpo envelhece. Na primeira metade, o tempo passa, o corpo vai tomando vigor. Na segunda metade, vai caminhando para a morte. Na verdade, daqui de baixo já é o caminho da morte. Por quê? Porque isso aqui é um processo só. Ela não é teleológica somente, ela não é teleológica, ou seja, tem como finalidade a morte, não somente nessa segunda parte, mas nasceu, já começou o caminho para a morte. Agora, eu quero chamar a atenção pelo seguinte, esse é o biológico. Pregado em cima, vou falar em cima, tá bom? Em cima do biológico, vou usar esse termo, vou me expressar dessa forma. Em cima do biológico, olha aqui em cima do biológico, nós temos
a curva psicológica. Essa curva desloca quando? Como a gente acabou de ver. Quando, em pleno vigor, eu não vivo aquilo que é próprio dessa primeira metade. Aí, quando chega aqui em cima, ou seja, nessa primeira metade, eu fiquei para trás. O meu psicológico ficou deslocado. Ele ficou para trás. Ele não acompanhou o biológico. Está aqui agora, o psicológico ficou para trás. E o biológico está para frente. Quando chega aqui em cima, ao invés de tentar articular isso aqui com base na observação da morte, o que eu faço? Eu não olho para cá, para a morte, também. Assim como eu não olhei para a vida intensa, eu não olho para o meu caminho de morte mais intenso. Isso gera que tipo de problema? Novamente eu fico estagnado. Só que a estagnação agora não é de se vai realizar, se vai casar, se vai fazer curso superior. Não. A estagnação aqui agora é não vou fazer as coisas da minha psicologia madura, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 60 anos de idade e vou virar noitada com os meninos de 20 e poucos, de 30. Deixa a esposa em casa, por quê? Porque eu fiquei preso lá atrás. Esse é um dos exemplos práticos, né? E nesse parágrafo aqui, o Jung, por algum motivo lá, pegou algum sintoma dele, que ele é cruel aqui nesse parágrafo, porque ele fala coisas terríveis. Ele fala que tanto esse jovem que não agiu e não fez o que era para ter feito, não viveu intensamente, quanto o velho que agora está querendo agir como se fosse adolescente, que os dois são pervertidos, são desprovidos de... Assim, ele usa palavras do tipo monstruosidade psicológica, pervertido. Então, assim, aqui ele meteu o pé na barraca, soltou a baiana. Né? Então, ele usa esse parágrafo para fazer essa denúncia, né? De que a nossa cultura gerou esses dois tipos de transtorno. O transtorno daquele que, quando está em pleno vigor, se recusa a viver, namorar, estudar, ganhar dinheiro, comprar casa, ter filho, né? Se recusa a viver. Por quê? Porque meu pai me traumatizou quando eu tinha tantos anos de idade. Porque minha mãe não sei o que lá. Beleza. E no segunda metade, de novo, ele se recusa a viver da maneira que é a idade dele. Deslocado de novo, por quê? Eu não devia ter gritado com a minha primeira esposa, sido grosseiro, ela terminou comigo, ela que é a mulher que eu realmente amo. Isso 40 anos depois. Descobre que a mulher que ele realmente ama é aquela primeira esposa. Ou seja, então tem dois transtornos de deslocamento da idade. Um na primeira metade, ou seja, antes da metanoia, e um na segunda metade, a partir da metanoia. Então, onde o cara estaciona lá no zênite e se recusa a iniciar o processo dele da segunda metade, porque ele está preso a culpas e lamentações e mágoas, porque ele não realizou, não agiu da maneira, ele está se culpando, né? O 802 agora. Aqui no primeiro, nesse 801, alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar tranquilo. Eu só queria dizer, Cláudio, rapidinho, que então parece que o Jung ele vai propor aí para essa segunda metade justamente a questão espiritual, é isso? A vida espiritual. É a vida espiritual, mas também, Leandro, não é só a vida espiritual. É assim, eu trabalhei, até aqui a primeira metade, eu trabalhei numa profissão que me deu dinheiro, eu comprei... Por quê? Porque eu preciso de dinheiro. Comprei casa, comprei carro, comprei uma fazenda, comprei não sei o que lá, paguei os estudos dos filhos. Agora, eu me aposento dessa profissão que eu não gosto, e acontece demais isso, não acontece pouco, e vou agora ser músico, porque eu sou músico, eu sou poeta, eu vou fazer o que preenche a minha alma. Eu gosto de pescar. Eu não vou pescar uma vez por ano ou duas. Eu vou pescar 6 vezes por ano. De 2 em 2 meses, eu quero ir para a beira do rio. Então, são decisões. Eu gosto de neto. Nasceu neto. Eu quero ficar pregado em neto. Então, assim, são escolhas de... Agora, e o que seria... Se o cara não está fazendo isso, ele está onde? Ficou preso lá atrás. Aí, o que ele está fazendo? Agindo feito adolescente. Porque é diferente um cara de 60 anos de um adolescente. Cláudio, tem até um exemplo que eu acho interessante, que é do skatista. Você pode ser skatista
com 60 anos? Pode, até com 100, com 900 anos, com 100 anos, com 90, com 80. Pode, ué. Normal, eu gosto de skate. Só que lá no meu grupinho, lá do meu bairro, que eu pratico skate com os meninos, eles viram as noitadas, eles, vamos supor, não estou falando que skatista é maconheiro, não, pelo amor de Deus. Nada de estereótipo. Mas vamos supor que o meu grupinho de skate, os 4 meninos são maconheiros. Aí eu vou ficar o dia inteiro fumando maconha com eles? Cláudio, Ou ver as noitadas com ele? É claro que eu posso fazer isso. Posso. Ir com eles. Ah, eles viram à noite, eles não dormem de noite, eles dormem de dia. Eu posso. Ao invés de eu cuidar da minha vida própria daquele momento, que não é só espiritual no sentido religioso, mas é espiritual no sentido de uma profundidade de autoencontro. O que eu realmente sou não é engenheiro, eu sou músico, vou fazer música. O que eu realmente quero não é... Estou com 80 anos, o que eu realmente quero não é virar à noite na boate. Eu quero ficar com meu neto. Então, assim, entende qual é a ideia? Ele não está estabelecendo regra, apesar dele estar sendo aqui bem cruel, assim, ó, isso é uma monstruosidade, ele só está falando que deslocou, que são etapas diferentes. Que o menino de 17 anos, para ele, é absolutamente normal passar a noite inteira acordado e dormir de dia. Isso não, quer dizer, não é normal, né? Mas também não tá fora, né? E talvez o cara ir para a balada depois dos 80 anos, deixando a esposa e todas as coisas dele, talvez não seja. Então, é nesse sentido que o Jung está falando. Obviamente que cabe discussão, né? Mas no sentido de que houve um deslocamento, isso aí para mim está tranquilo. Até se a Paula quiser também contribuir, talvez, porque ela tem muita experiência aí, é bom, pelo menos eu olho assim, né? O Jung ele traça um pensamento, ele coloca coisas que faz a gente pensar mesmo, né? Sobre a morte, sobre o ponto de vista da psicologia, mas quando vai se chegar aí no caso a caso, no indivíduo, né? Naquele indivíduo, o que ele está fazendo, pelo menos para mim, eu acho que é importante saber qual que é a circunstância daquele indivíduo, o que aconteceu com ele especificamente, entendeu? Ele, naquela idade, porque senão a gente fica muito engessado em dogmas, assim, né? Do que a pessoa pode fazer ou não na vida. Vai depender da circunstância, do que a pessoa está vivendo, assim, naquele momento. Então, Eu acho excelente o que você está falando, viu, Leandro? Vai depender, vai ter que ter toda uma análise de onde que ele veio, de qual que era a psicologia dele, qual que era o aspecto psíquico, né, em que momento que ele está vivendo agora, qual foi a história dele, que família que ele tem namorada, não tem, filho, não tem. Então... Você sabe por que o Jung não fez isso que você está falando? Porque não é um estudo de caso, é uma fundamentação genérica, geral. É só por esse motivo. Então, dentro de uma fundamentação genérica, geral, há uma tendência de que seja mais adequado você seguir a idade biológica. Ah, Cláudio, seguir a idade biológica é o quê? Ué, para um menino de 17 anos vai ficar 3 dias acordado na noitada, vai para trance, para não sei o que lá. Aí o cara de 80 anos, não está muito legal, não. Parece que tem aí uma coerência. Aí ele vai usar os próximos parágrafos, sabe para quê, Leandro? Para falar o seguinte: ah, Cláudio, mas e se o cara estiver deslocado? Cara, se ele estiver deslocado, e ele é o cabeça branca da lancha, olha que maravilha, cheio de mulher, ele está vivendo a vida dele. Está lá, 4 mulheres lá com 28 anos, 20, não sei o que lá, ele banca toda a despesa. Cara, é legítima a escolha que um indivíduo fizer. Então, aqui não pode ser um discurso sobre legitimidade. Legítimo é o que você fizer da sua vida. Agora, enquanto fundamentação, parece, e é isso que o Jung fala, né? Que um primitivo, você chega lá, o cara tem uma vida de intensidade biológica, a hora que ele está com 60 anos, está de cabeça branca, ele tem uma função, ele tem lugar social, ele tem função, ele tem identidade social, com cabeça branca, que é o quê? Fazer exatamente aquilo que ele fazia quando tinha 17? Não. É uma função social completamente diferente. Ele tem lá os padrões, o comportamento, e ele está bem.
O Jung fala que olha para o cara está bem. E olha para nós, está tudo doido. Né? Então, provavelmente, e é a tese que ele está defendendo, que é essa tentativa de não deslocar a curva psicológica da curva biológica. Ah, não, Cláudio, mas tem um caso particular que o cara tem 80 anos e a vida dele é ficar dentro da lancha com 4 mulheres. Olha, que coisa maravilhosa, é a vida dele. Ah, mas a esposa dele se sente traída e vive sofrendo. Isso é problema dela com ele na relação dos dois. Tá tudo certo. A legitimidade do seu caminho é o caminho que você escolher. Aquilo que você planta, você colhe. Talvez, na hora que ele chega em casa, a esposa não está com a cara boa com ele. Ou talvez ela já arrumou um paralelo, um amante paralelo, e também está de boa para ela. A gente nunca sabe o que fundamenta, o que justifica, quer dizer, sabe, né? O que justifica a escolha individual de cada um é a escolha. Quando eu escolho X, eu pago por X. Quando eu escolho Y, eu pago por Y. Não como uma ameaça, você vai ter que pagar. Não. Toda escolha de caminho, ele tem seus preços e ganhos. O cara escolheu isso, maravilha, cara. Se ele vier para uma clínica e eu puder ajudar ele nesse caminho dele, eu vou ficar feliz, eu vou olhar com ele com toda a dignidade do mundo. Ah, ele é um velho que devia estar cuidando dos netos, ele devia estar em casa porque ele é casado, cara de pau. Não, aí eu não sou terapeuta. Eu deixei de ser terapeuta e virei palmatória do mundo. Aí, a partir desse momento, o que eu tenho padrões, caixinhas, para enquadrar as pessoas dentro dela. Eu não sou mais terapeuta. Então, foi muito bom essa observação que você fez, Leandro. Gente, posso ir aqui? 802. No 802, eu escrevi uma coisinha aqui, que é uma introdução boa, que acaba sendo... A gente ganha muito tempo com isso, que eu usei na minha linguagem, que é uma linguagem mais acessível. Eu espero, né? Eu vou torcer para que seja. Eu falo assim, que nessa mesma obra, ou seja, na energia psíquica, o Jung ele fala que a maior conquista do ser humano foi o desenvolvimento da consciência. Vocês lembram disso? Né? Só que ele fala também que o preço pago pelo homem é o mais alto possível por causa disso. Custou caro. Né? Aí a gente pensa lá o cara lá dentro da caverna. Ele pegava uma dor de dente, aquele era o inferno dele. Ele tinha o inferno e o paraíso na Terra. Uma simples dor de dente, ou um simples fungo, ou um simples bactéria ou vírus, levava ele à morte. Expectativa de vida, 20 anos. Nós hoje, 70, a quantidade de pessoas que estão vivas aí com 100 anos. Isso é o ganho de quê? Porque você pode comer todo dia. Você não come 1 ou 2 vezes por semana, come todo dia. Pior do que isso, né? Come várias vezes no dia. Aí já começa a ser um pouco arriscado, né? Mas, de qualquer forma, por esse motivo, né? Só lendo aqui bem rapidamente aqui, ó. Isso é meu. Isso aqui não é do Jung ainda não, tá bom? Então o preço foi o maior ganho, desenvolver a consciência. A consciência é um desenvolvimento tardio. Nós vimos isso nos parágrafos lá atrás, dessa mesma obra. A consciência é um desenvolvimento tardio dentro do nosso processo de evolução. Se a gente for pensar os primeiros hominídeos, a gente tem que considerar 2,5 milhões de anos. A consciência é coisa extremamente recente, e ela só foi desenvolvida, e graças ao desenvolvimento dela, esse é o nosso maior presente, por um lado, mas é o preço mais caro que nós pagamos. São 2 extremos, o maior ganho e o maior preço. Então, não é só vantagem ter desenvolvido a consciência, não. A consciência só foi... Isso aqui sou eu falando, ó. A consciência só foi desenvolvida bem recentemente e, graças a ela, alcançamos todas as vantagens relacionadas à qualidade de vida no sentido da preservação da vida. Isso porque, pela consciência e no desenvolvimento dela, criamos civilização, cultura, ciência, filosofia. Em decorrência desses ganhos, temos vários confortos e seguranças, o que possibilitou o aumento da longevidade graças ao desenvolvimento de várias racionalidades médicas. Não é só a medicina que a gente conhece, né? São várias coisas fantásticas. Medicina chinesa, medicina ayurvédica, medicina dos Andes. Isso para citar assim, algumas das dezenas
ou pelo menos algumas das milhares racionalidades médicas, né? Produção de alimentos que possibilita refeições diárias. Aí o que ele fala sobre isso? Aqui nos primeiros parágrafos ele menciona essa questão, então não precisa mais eu ler o que Jung fala, né? Mas ele fala que ainda nos primeiros períodos desse parágrafo 802, ele vem citar as observações que ele fez quando foi na África, de como é que vive um jovem, ou seja, ele fala que é diferente no primitivo, que o homem moderno é deslocado. É deslocado. Ele é cheio de conflito, cheio de confusão, todo é deslocado da curva biológica da curva psicológica, tanto na primeira fase quanto na segunda. E que entre os primitivos não acontece isso. Aí tem mais um comentário introdutório que eu fiz aqui, que ainda está dentro desse parágrafo, que é o seguinte, que o Jung, nos períodos seguintes, Jung faz uma comparação entre o primitivo e nós. Diz que, em sua observação, percebeu que os idosos primitivos identificam-se com sua idade biológica, diferentemente do humano de hoje. Aí vem a fala do Jung, eu vou pular. Aí, no terceiro comentário introdutório desse parágrafo ainda, já se referindo aos últimos períodos, ele usa o termo híbris. Aí eu acho que é bom destacar, para quem for ler depois, não precisar pesquisar. Ele é um termo que se refere a exagero, desordem ou caos. É o contraponto à ideia grega de cosmos. Há uma desordem entre a idade biológica, que eu acabei de falar agora, e a idade psicológica. Isso ocorre com quase todos nós. Parece ser um traço cultural altamente relevante, qual seja, a idade da psique não acompanha a idade biológica. Então ele vem falar que lamentável a cultura que cria esse tipo de anomalia psicológica. Ele é cruel a respeito disso, né? Mexeu com alguns sintomas dele lá que ele não precisava ser tão terrível assim no linguajar dele. A questão que o Leandro colocou, Leandro Rezende, ela é fundamental. Um terapeuta jamais pode usar esses esqueminhas para aplicar no sujeito individual. O cara tá lá, ele tem um amante, ele tem 4 não sei o que lá, ele vai para e ainda tem mais um monte de mulher e a mulher dele tá doida. Cara, eu não estou dentro do consultório para julgar ninguém. Dentro desse processo dele, eu sou terapeuta e ele é meu cliente, eu vou seguir as questões dele. Eu vou seguir as questões dele, as questões que ele traz. Eu não vou tentar levá-lo a perceber o, entre aspas, ridículo, que é ele viver da maneira mais absurda que nenhum adolescente deveria estar vivendo. Né? Cláudio, rapidinho aqui, eu queria fazer uma outra, eu posso estar sendo super ignorante, né? Posso estar me passando aqui por ridículo. Eu comecei a ler alguns... Nós estamos num grupo de estudo que existe entre nós, troca. Então é isso, eu também não estou aqui numa posição de detentor de saber, quem dera. Mas, de vez em quando, eu comecei a ter contato com alguns livros, alguns antropólogos, e aí eu me pergunto, muitas vezes, se essa visão, né, primeiro, pelo uso dessa palavra, primitivo, eu acho estranho usar essa palavra para falar de povos que estão... A gente não sabe se a pessoa está falando de um primitivo, que é um inconsciente, que está na alma, né, toda essa herança psicológica arcaica, né, já tem um ponto. Ou se é o primitivo, um ser humano que vive no mesmo tempo que eu. Então, como que esse ser humano é primitivo? Se ele na forma temporal, ele não é. E, de vez em quando, me dá a impressão de alguns comentários do Jung serem um pouco românticos, por exemplo, com relação a esses povos, entendeu? Quando, pelo menos, eu me deparo com algumas leituras do antropólogo que foi lá, viveu lá no meio da tribo, lá no meio da cultura, então ele aponta vários problemas, né? Talvez quem está de passagem visitando não vê. É só isso. Eu acho assim, o Jung aqui usa primitivo,
tem essa questão técnica, o que é primitivo, essa questão que você colocou, ela é muito correta, é isso mesmo, mas o Jung usa primitivo aqui, então eu fui na onda dele. Vamos lembrar que o Jung aqui está em 1934, para vocês terem uma ideia, tem um parágrafo ali na frente que ele fala, as duas maiores religiões, que é o cristianismo e o budismo, fala tal coisa. Cara, o cristianismo tem pouco mais de 2 bilhões. Depois vem o islamismo, hoje. Depois vem o islamismo, com 1 bilhão e 300 milhões. Depois vem o hinduísmo. Depois é que vem o budismo. Quer dizer, então a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa, que é o contexto dele, né? De repente, é super saudável. De repente, hoje, a gente já não é mais... apesar de eu duvidar disso. Eu vejo que as coisas que preenchem a minha alma não tem nada a ver com as que preenchia quando eu tinha 17 anos. Isso eu vejo claramente. Então, através de um exercício de apercepção, eu concluo claramente que faz sentido o que o Jung está falando. Agora, se eu abrir a minha apercepção e falar assim, não, e para os outros? Para os outros é o que ele escolher. Talvez, para a maioria das pessoas com 60 anos que queiram agir com 20 anos, esteja na plena saúde psicológica dele. Talvez exista isso. É uma pesquisa que eu não tenho interesse por ela, porque eu estou mais interessado em ver como é que eu estou reagindo com essa segunda etapa. Porque eu estou nessa segunda etapa. E o que preenche a minha alma não tem nada a ver com o que preenchia há 10 anos atrás, muito menos com o que preenchia há 20 anos atrás, muito menos o que preenchia há 30 anos atrás. Então, realmente, para mim, isso aqui está servindo. O que você fala é outra verdade, que é essa coisa bem russoniana, né? De que a felicidade está no paraíso do homem primitivo, né? Que o que corrompeu tudo foi... Mas quando a gente entra em contato... Interessante a conexão da curva psicológica com a biológica para povos isolados. Beleza. Mas a tribo indígena, que já está bebendo, que já corrompeu a própria cultura, agora ele só se sente bem se ele estiver dentro de uma Hilux, e ele tem que, e como preço para ele pagar por essa distorção psicológica, ele tem que beber todo dia, o dia inteiro, 1, 2, 3 garrafas de pinga. Então, esse, entre aspas, primitivo, ele já não é mais um representante ou seja, ele está igual a nós. A curva dele já deslocou. A curva psicológica dele já deslocou da biológica. Aqui no 800, talvez esse comentário aqui possa também estar relacionado com isso, Leandro. Eu gostei das duas participações suas, que é o 803. O comentário introdutório que eu faço é o seguinte: parece estranho, agora aqui já é retomando a teleologia, tá? Parece estranho para a maioria das pessoas, porque o 803 retoma a teleologia, o aspecto teleológico da vida. Parece estranho para a maioria das pessoas a afirmação de que a vida é para a morte, ou que o processo da vida se conclui na morte. Isso sou eu escrevendo. Ou ainda que a vida se completa na morte. A morte é o alvo da vida. Esta aponta para aquela e a persegue até alcançar o seu intento. Então, é nesses termos que o Jung relaciona o papel da morte como condição que vai modular vida. É igual o conceito, a ideia de modulação. Eu assumo a vida a partir do momento... Tem uma história que eu gosto dela, o Ricardo Frank Schlemmer, aquele do livro Virando a Própria Mesa. Ele conta o seguinte: meu pai herdou uma coisinha pouquinha e transformou no império. Na verdade, não era exatamente um império, não. Estou usando só para dar força na linguagem. Transformou numa riqueza muito grande, numa firma, numa empresa que era o centro da produção daquele produto no Brasil e exportava para vários países do mundo. Ele construiu isso herdando quase nada. Ele construiu isso quase do zero. E ele não tinha tempo para nada. Ele se realizava trabalhando. Mas ele já estava velho. Só que ele continuou preso naquele ritmo da fase anterior da metanoia. Ele continuou trabalhando 16 horas por dia.
Aí todo mundo tentava levar ele para uma pescaria, para uma viagem, para ver neto, para não sei o quê, para não sei o que lá, nada. Para olhar o parque, para entrar na natureza, para reconectar com a natureza, nada. Ele realmente se nutria daquilo. Tem algum problema nisso? Nenhum. Mas está deslocada a curva. É uma curva deslocada. Não tem problema nenhum. É a escolha de vida do indivíduo, seja ela qual for. Pode ser usar cocaína. Não tem problema nenhum. A escolha, o caminho dele é legítimo. O cara usa cocaína e ele precisa de um terapeuta, eu vou acompanhar ele nos próximos 10 anos até ele morrer de overdose. Não tem problema nenhum. Agora, esse camarada lá, o que aconteceu com ele, com o pai dele? Ele teve câncer. A hora que ele teve câncer, ele teve que parar. Aí quando o médico falou assim, você tem 4 meses, o que ele fez? Ele chegou em casa e relatou que, profundamente emocionado, falou que estava com a alma plena de significado, porque ele tinha parado durante 10 minutos diante de uma flor do jardim. Aquilo preencheu profundamente a alma dele, deixou ele emocionado, e ele, nesse momento, ele lamentou. Por que só agora, diante da morte, é que eu fui descobrir que a vida é tão bela e não dá tempo mais de eu aproveitar? Então, assim, ou seja, esse é um exemplo concreto de deslocamento da curva psicológica em relação à curva biológica. Antes de eu ir para esse encerramento aqui, ó, nós vamos ouvir o Pedro. Ô, Cláudio, eu vou propor o seguinte, vamos parar nesse parágrafo 803, porque ele inicia a questão sobre a morte, já está acabando, e vamos terminar na próxima semana, que eu tenho que ir para Goiânia. E você ainda quer conversar agora um pouco, né? Uhum. Então, pode ser, gente, fica para terminar o texto na próxima semana. Vamos fazer o seguinte, a gente separa 20 minutos apenas na próxima semana, de boa. Eu me viro aqui, eu faço um resumo, eu monto alguma estratégia, e em 20 minutos, para quê? Para a gente não adiar mais a energia psíquica e o... Não, Cláudio, pode ficar o tempo todo, a gente joga energia psíquica depois. Finalizando a gravação, então, hein, gente? Tá bom.